Oi! Boa noite, boa noite, boa noite! Eu podia fazer oi, gente! Estamos de volta com o nosso de tudo um pouco. Aqui a gente fala de tudo um pouco. Outro dia estavam falando, já que estavam falando, os passarinhos falam nos meus ouvidos, as pessoas comentam. E a gente fica sabendo das coisas. Falar assim, como que pode, né? O Jaime não conseguiu manter o podcast. Eu dou risada, velho. Eu tenho um sócio, inclusive nós vamos falar dele hoje. Eu tenho um sócio que nunca me deixou na mão e nunca me deixa na mão. Entendeu? Na verdade não é nem sócio, né? Ele é o dono de tudo. Por acaso o nome dele é Jesus. Esse é o cara. Então, para você que torce contra, nós estamos aqui. Para você que torce a favor, muito obrigado, estamos de volta. A gente estava reformulando o estúdio, mexendo em umas coisas. O pessoal sabe que eu estou sempre em busca, né? Tem até uma vinheta, na verdade não é uma vinheta, aquela lá é uma locução que eu fiz e estava gravando e eu acabei usando, né? Desejar o melhor, pensar no melhor, né? Assim tudo melhora. Então eu penso sempre no melhor, eu procuro fazer sempre o melhor e desejo sempre o melhor, que as coisas comecem realmente a melhorar. E a gente volta nessa nova etapa, né? Eu falo nova etapa porque ainda tem coisas que vão acontecer por aqui. No sentido de equipamentos e etc. Tem um monte de coisa legal que está acontecendo e para realmente melhorar as informações para você e sua família, né, aqui na Alternativa 2, para nós também por aqui. Enfim, é um prazeraço estar com você, saber que você está com a gente. Eu agradeço de coração, tá bom? Muito obrigado mesmo, meu amigo Bia Abiga. E como é que você tá? Tá tudo beleza? Tudo legal com você? Cara, eu tô suando, ó. Eu tô assim, emocionado, viu? Eu tô emocionado. Pelo assunto de hoje, ele está de volta comigo aqui também, que é o meu querido amigo, o Júnior, esse jovem que tem uma sabedoria muito grande. O menino é muito estudioso. E aí ele aí, fala um oi aí, o Júnior. Deixa eu ver. Olá, pessoal. Boa noite a todos. O Vozão. O Vozão, esse é o meu netão. Depois você continua falando, só falar oi. O meu neto mais velho, tá louco? Eu não sou tão velho assim não é possível um negócio desse. É legal. O bacana é isso, gente. É a gente falar de coisas muito sérias, como esse tema, não que os outros não sejam sérios, não que os outros temas que a gente já trouxe aqui não são sérios, são muito sérios também, né? A gente já falou de tanta coisa, tantos assuntos que têm aparecido aqui, tantos profissionais, e ainda estão por vir, né? Muitos outros profissionais, né? E a gente consegue fazer um assunto que é muito sério, bem divertido, de um jeito que fique legal para a família inteira assistir, né? Quando é preciso falar sério a gente fala, quando é para dar risada nós dá risada, e tal e coisa e tal. Eu, como sempre, ao vivo, tá? Então já vou ver aqui como é que tá. Se o áudio não estiver legal aí, você me fala. O nosso canal tá simplesmente... até um amigo, Fernando, quero mandar um abraço, Fernando, toda a família, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso canal, ele assinalou lá e falou assim: você já viu o canal? Quantos habitantes? Eu chamo de habitantes, vocês são habitantes do canal. 70 mil habitantes no nosso canal. Vamos ver se a gente consegue bater os 100 mil até o fim do ano. E eu conto com a sua colaboração, sua ajuda. Eu só não estou achando eu aqui, mas eu acho. Espera aí, quer ver? Vamos lá. Hoje o assunto é um assunto muito interessante, intrigante, é um assunto bem...
É legal o assunto, né, cara? Emocionante, porque a gente vai falar sobre Jesus, cara. Mas todo mundo já conhece esse jovem. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Alternativa 2. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo cafezinho. O cafezinho, né? A gente está sempre tomando um cafezinho por aqui. E, Júnior, já faz quanto tempo que o último que a gente fez? Faz uns 3, 4 meses? Tem pelo menos 3 meses, né? Por aí, A última participação foi Mensagens Subliminares, né? Se eu não estiver enganado, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu fico muito grato da sua participação aqui, tá? Obrigado mesmo. Você está colaborando aqui. Essa colaboração nem é para comigo, é para que o pessoal de casa, para a família toda. E eu fico felizão, viu? Fico felizão. Ele só atravessa a cidade para vir aqui. Você mora longe, né, cara? Literalmente. Ou será que é eu que moro longe? Depende de qual ponto de referência. Né? Então, Ô, Júnior, eu tenho umas dúvidas. Na verdade, não é nem dúvida. É coisa que aparece na internet e faz a gente pensar. Por exemplo, tem lá a vida de Jesus, né? Tem a vida de Jesus, bonitinho e tal, até os, acho que 10, 12 anos. Depois tem um espaço muito grande, né? Vai lá, 10 anos, depois pula uns 20 anos, parece ele com 30, fazendo aquele monte de coisa e tal, que não precisa ser muito inteligente para saber o que Jesus fez, né? Mas é bom a gente saber com quem estudou mais a fundo, com quem vive a palavra, tal, é muito mais interessante, você acaba aprendendo mais. Rapaz, esse tempo aí, eu não... E aí, como é que fica isso? Como é que é? Vamos começar. Sugiro a gente começar do começo, né? Então vamos começar do começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, bem no começo, né? Vamos começar. Cara, acho que é o primeiro programa que nós vamos fazer, onde nós vamos especificamente falar sobre uma pessoa, né? Uma personagem. A gente sempre falou sobre um assunto, um tema, mas sobre uma pessoa. E assim, tem assunto para falar de uma pessoa, um programa? Eu diria que tem para vários programas, né? Sim. Então, aí, começando respondendo a sua pergunta, para a gente então fazer uma espécie de ordem cronológica, existem de fato 2 grandes hiatos aí, né? Entre o nascimento de Jesus até um relato nos evangelhos, ele tendo 12 anos de idade, e existe um segundo hiato que seria desses 12 anos a quando ele é batizado com 30. Então e esse nós tempo? temos aí 2 períodos. Aí eu queria só traçar uma linha do tempo para a gente entender, porque existem algumas razões importantes para eu ter apenas esses 2 relatos específicos, com 12 e com 30 anos de idade, e também tem pressupostos para esses intervalos de tempo tão grandes, né? É interessante como a grande discussão que tem aparecido na internet, né? Aqueles vídeos, um cristão contra 30 ateus, tá tendo vários desses não vi desse ainda não. É interessante. São vários assuntos, né? Criação do mundo, Jesus existiu, Jesus historicamente existiu, é uma pessoa real, é uma personagem de literatura. E aí, existiu ou não existiu? Até tem um livro que nem eu falei para você, eu ia trazer os livros para mostrar a capa, mas aí eu acumulei 9 e vi que não teria como trazer na moto, aí eu falei, não na vou próxima levar. Você traz pelo menos uns 2 aí pra gente conhecer. Tem um livro que chama O Jesus Histórico, que são ali 8 personagens, são 8 profissionais de diferentes áreas, que não necessariamente têm ligação com religião, explicando e dizendo por que você deve acreditar na historicidade de Jesus, à luz, cada um da sua própria ciência, né? Do jornalismo, da investigação forense, da arqueologia, entre tantas outras, né? É interessante que tem um agnóstico muito famoso no meio acadêmico, que é o Bart Ehrman. Ele vai dizer assim que negar a existência histórica de Jesus seria academicamente irresponsável. Ele vai dizer, porque tem tantas formas acadêmicas, né, de você provar a historicidade de Jesus, que já não é mais discutido se ele existiu ou não.
viraram agora a polêmica para o lado se de fato ele ressuscitou ou não. Então já mudaram Então. o alvo da polêmica, né? Agora olha que interessante, para você ter uma ideia, existe mais provas arqueológicas, históricas e documentadas da existência de Jesus do que, por exemplo, Pitágoras, Sócrates, Platão e Alexandre o Grande. É mais fácil você encontrar documentos em grande quantidade de cópias e relatos e provas arqueológicas da pessoa de Jesus Cristo como uma pessoa real, que viveu entre nós, caminhou entre nós, do que de personagens que não se discute a existência, né? A gente estuda Teorema de Pitágoras na matemática, por exemplo, mas não questionaram, por exemplo, Pitágoras de fato existiu? Bom, se eu estudo o teorema dele, provavelmente existiu, mas tem pouquíssimas provas. E é interessante que a maioria esmagadora dessas provas da existência de Pitágoras, de Sócrates, Platão, Alexandre o Grande, são relatos de que outras pessoas estavam dizendo acerca deles. Então você teria que acreditar no que essas outras pessoas disseram, com quantidades bem menores de Me falaram cópias. que... Exato. Entendeu? Então, assim, esses personagens que eu mencionei, da filosofia e da história, por exemplo, não se tem tanto questionamento da existência. Aceitam as pequenas provas, com uma ou outra diferença. É mesmo. Por exemplo, a morte de Alexandre o Grande, qual é a causa da morte real dele? Uns dizem que ele, quando foi conquistando e chegou na Índia, contraiu uma doença, aí ele voltando para Macedônia, né, que apesar de ele ter expandido o Império Grego, né, helenístico, ele era macedônio. Então dizem que ele voltando para Macedônia morreu porque contraiu uma doença na Índia. Outros dizem que ele foi envenenado, bebeu vinho envenenado e aí tentou voltar para se tratar, morreu. Então nem se sabe a causa da morte, por exemplo. Tem pouquíssimas provas da existência e não se discute Alexandre o Grande. Então parece, na verdade, uma intenção em querer confrontar a pessoa histórica de Jesus. Pra você ter uma ideia, a biografia mais antiga de Alexandre o Grande, a primeira escrita é de 300 anos depois da morte dele. E aí a cópia mais próxima do original desse relato é 1000 anos depois dele. E o pessoal questiona a questão dos evangelhos, que tem entre eles ali de distância 2 a 3 décadas. Entendeu? Então, por exemplo, a primeira cópia, o primeiro texto relata a biografia de Alexandre o Grande 300 anos depois que ele morre. Não é tão longe, né? Mas vão dizer, Jesus, o primeiro evangelho é 30 anos depois que ele morre. Não, mas é muito tempo. Entendeu? Então são 2 pesos e 2 medidas que eu considero tendenciosos e maldosos quando se tem essa má vontade. Mas hoje em dia, como eu disse, o mais discutido não é nem se ele viveu de fato, mas será que realmente ressuscitou? Então já mudou um pouco o foco, né? Para mencionar... que também o pessoal pode pensar, mas você está usando como prova cristãos e está usando cópias da Bíblia para provar o personagem mais importante da Bíblia. Não. Nós vamos ter aí, vamos pegar só fontes que não têm nenhum interesse em defender a fé cristã, por exemplo. Você vai ter Flávio Josefo. Os pregadores hoje usam Flávio Josefo como referência histórica. Não, Flávio Josefo disse que no tempo de Jesus, que a destruição do templo em Jerusalém, Flávio Josefo era judeu de nascença, da seita farisaica. Mas ele era um historiador que era simpatizante das causas do Império Romano. Ele nasceu 37 depois de Cristo e os relatos que ele faz, que aí tem uma obra que chama A História dos Hebreus, que é um livro que é da grossura de um tijolo. O louco, uma Bíblia. Dá 2, na verdade. O louco. Dá 2. São relatos históricos a fim de que os imperadores romanos estejam bem informados de quem são os hebreus, né, no caso os judeus, para saber como lidar com eles. O objetivo dele, inclusive, é fazer com que os romanos tenham boas informações para saber lidar e continuar subjugando os judeus. Então, tanto que o relato que ele faz acerca de Jesus, ele fala que Jesus ali, ele tinha seguidores que tumultuavam Jerusalém e as províncias romanas. O objetivo dele não era defender. Você vai ter Tácito, um historiador também romano. Ele tem uma obra que chama A Vida dos 12 Césares, que ele conta a história dos primeiros 12 imperadores de Roma, quando Roma deixa de ser república e passa a ser império. E aí, por exemplo, em Nero, ele vai fazer um relato ali que Nero, em ocasião daquele incêndio supostamente acidental, que ele culpa os cristãos,
Tácito vai falar sobre um certo Cristo que tinha muitos seguidores. Quer dizer que a história se repetindo, quer dizer que desde aquela época já tem a turminha Sim. fazendo as que não, mas foi a turma lá. Aí só fazer uma correção, eu falei Tácito, a vida dos 12 Césares. Tácito é os Anais e Suetônio é a vida dos 12 Césares. São dois historiadores romanos que relatavam ali a vida dos imperadores e ali o movimento do cristianismo e os seguidores deles, a resistência em se colocar debaixo ali das imposições de Roma, acabaram entrando nos relatos, né? E é considerado um documento histórico, porque esses historiadores têm o objetivo de exaltar a Roma e o Império. Então, eles mencionando Cristo e os cristãos, até mesmo que como opositores, mesmo que não seja defendendo, é uma menção de que de fato existiram. Até porque a intenção do documento não é provar a existência de Jesus, mas fazer uma denúncia aos seguidores dele e o que eles fizeram. Então é considerado um documento histórico, né? E aí a gente entra então aí nos documentos que aí são considerados palavra de Deus. Mas assim, gente, é o seguinte, o menino sabe demais, aí o Tico e o Teco aqui, e eu gosto de conversar um negócio mais assim, mais vamos dizer assim, mais povão mesmo, entendeu? Para nós entender melhor e tal. Mas as explicações são top. Essa música que está de fundo é uma música hebraica, tá? Eu de vez em quando eu escuto umas... No meu negócio não é só rock and roll, não. Eu escuto de tudo, inclusive música hebraica, que é muito interessante, né? É interessante. No caso, você estava falando aí que foi escrito 1000 anos depois do, né? Alexandre o Grande. Do Alexandre Grande. Uhum. No caso de Jesus, como se diz, muita coisa foi escrita, tá? Mas esse tempo que ficou, ou melhor, que não tem nada, pelo menos não tem nada escrito, ou tem e eu não estou sabendo, né? Tem, mas assim, não é oficial. Mas vem cá, e aquela turma que vou falar do meu jeitão, hein? Aquela turma que reuniu lá, vamos fazer o seguinte, peraí, esse texto aqui, não, tira isso aqui que vai ficar ruim para nós. Será que não foi eles que tiraram o que era para ficar, o que era do interesse deles? Eu estou falando do concílio lá, concílio. E será que não tinha alguma coisa a respeito da vida do que ele fez, como é que ele vivia? Ou isso não foi importante na época e falar, não vamos falar que o cara, ele era carpinteiro? Diz que ele era carpinteiro, o pai dele disse, tal coisa, não era, pela cara. Eita! Não, na verdade, a questão dos documentos que hoje a gente tem, supostamente, sobre a infância de Jesus, eles são redigidos alguns séculos, inclusive depois do concílio. Então, nem tinha isso na época para eles considerarem se acrescentava ou não. Então. É muito posterior, né? Essa é uma das causas, inclusive, que eles não têm veracidade hoje. Tem uma razão para esses documentos terem aparecido tão posteriormente, tá? Mas para a gente ter uma ideia, Jesus, antes mesmo dele nascer, para a gente falar, por exemplo, em credibilidade, por assim dizer, sim. Se você for olhar para o Antigo Testamento, né, o período ali que a nação de Israel estava se formando, os patriarcas, os profetas, os primeiros reis e a construção do templo, essa coisa toda, profecias que falavam sobre um Jesus que viria para a terra com todas as características, viveria da forma que viveu, faria as coisas que fez. Tem profecias que são de 1.600 anos antes de Jesus ter nascido, e se você acumular a quantidade de profecias acerca de Jesus, mais de 1000 anos antes dele ter existido, Jesus ele cumpre em vida mais de 400 profecias que falavam a respeito dele. Só que, assim, não é profecias como, por exemplo, desculpe quem acredita, mas horóscopo. Você vai lá, abre teu horóscopo, deixa eu ver qual que é o meu horóscopo para sexta-feira, dia 26/9. Hoje você viverá fortes emoções. Pô, isso funciona para bem ou para mal.
É. Isso daí é você jogou para cima a bomba e saiu correndo. Em quem cair, serviu. Se você for pegar, olha que interessante, tem um campo da estatística que chama probabilidade comparada. Vou explicar porque o nome é estranho. Imagine você que não vou nem colocar 1.600 anos atrás, imagine você que semana passada, quando nós conversamos acerca do tema desse programa, eu postasse no meu Facebook uma profecia. Daqui uma semana, na sexta-feira, dia 26/9, o apresentador do podcast, Jaime, estará usando uma camisa jeans. Beleza. Aí hoje, de fato, você está usando. Tá? Vamos partir do pressuposto que a gente não combinou. Agora, vamos além. Eu escrevo uma profecia. Na sexta-feira que vem, no programa, o Jaime estará usando uma camisa jeans, só que uma branca por baixo. Opa! Aí, olha eu. Só que aí, o que eu faço? Eu não paro aí. Eu falo, o Jaime estará usando uma camisa jeans com uma camisa branca por baixo e ele estará sem o boné. Exatamente. E aí, mostrando a careca. Só que aí não para aí. Eu escrevo uma profecia. O Jaime estará no programa da semana que vem com uma camisa jeans, uma camisa branca por baixo, estará sem boné e estará com uma calça jeans preta. Só que eu não paro por aí. Ele estará com uma camisa jeans, uma camisa branca por baixo. Ele errou. O Jaime estará com a camisa jeans, uma camisa branca por baixo. Ele estará sem boné e estará com o microfone com suporte do lado direito. Auricular. O Jaime estará... Aí, só que eu vou piorando. Percebe como que eu começo a dificultar a equação? As profecias que fizeram acerca de Jesus, mais de 1000 anos antes dele existir, diziam, ele vai nascer primeiro, de uma virgem. Aí já ferrou o negócio. Já começa... Já começou jogando o jogo no modo hard. Falou, mas peraí, como assim? Ele vai nascer de uma virgem, vai ser em Belém, ela vai estar vinda de Nazaré, ele vai ter que nascer no ano que vai estar o governador tal, ele vai nascer numa manjedoura, ele vai receber a visita de reis. Então, mas assim, essa história, essa história, ela se repete nos 4 cantos do mundo, cada uma falando de, por exemplo, na Índia tem a história lá também, que o deus deles lá e tal, também nasceu de uma virgem e tal. Ou seja, você pega, nos 4 cantos do mundo tem a mesma história, né? Ele vai ter 12 irmãos que vão ajudá-los. Jesus também teve 12 discípulos, teve lá a turma toda. Então, mas é a mesma história contada de um jeito diferente. Eu vou esperar você concluir o seu comentário. Sim, mas e aí? E aí que não existe isso. O nome disso é Zeitgeist. É uma palavra alemã para o espírito das eras. Ele quer dizer que Jesus é um arquétipo. Existem, segundo esse falso documentário, e ele é falso no sentido literal da palavra, que supostamente tem 12 personagens. E isso começaria com Horus, no Egito. Que Horus ele ressuscitaria dos mortos no 3º dia, ele multiplicaria os peixes e o pão, ele transformaria água em vinho, ele teria 12 discípulos. Só que essa história não existe. Não existe. Então, isso aí falar de Krishna. Isso. Vai falar de Atis, vai falar de Baco, Dionísio, vai falar de Horus. Não existe nenhuma dessas histórias. Não tem documentação que prove nenhuma dessas histórias. Se você ler qualquer livro da mitologia egípcia, e eu tenho 13, nenhum conta essa história de Horus. Nenhum tem essa... Se você ler, eu tenho a Bhagavad Gita. Aí fizeram então a... Olha que interessante, só para a gente ver qual que é o problema. Eu vou voltar nisso lá no final. As 12 personagens supostamente nascem no dia 25 de dezembro. Só que dezembro foi inventado depois de Júlio César. Então já seria impossível você pegar as primeiras 11 histórias antes de Jesus e nascer em 25 de dezembro. Nem existia. Foi uma... Tipo, vamos inventar aqui, ó, foi dia tal, porque favorece para nós. Vamos falar de Gilgamesh, da epopeia de Gilgamesh. Não existe, eu tenho esses livros, eu tenho a epopeia de Gilgamesh, a Bhagavad Gita, que conta a história de Krishna. Estuda, gente, o menino estuda. Eu até no meu canal tenho um vídeo que eu falo sobre os 12 arquétipos de Jesus. Não existe documento que prova isso. É assim, ó, o menino estuda, não é igual o vovô careca que fica só nos documentários da History. Isso. Exato, é o que você falou, isso mesmo. É da History. A History tem um documentário que chama Zeitgeist, que é o espírito das eras. Por isso que eu cutuquei, entendeu? Só que assim, na internet você vai achar muito pastor tomando tombo aí. Porque ele vai falar assim, não, veja bem, realmente, cada um conta a história na sua visão. Não conta.
Isso foi, então, vamos dizer assim, uma historinha que resolveram fazer para dizer que, agora no caso de Jesus, É uma tentativa de querer colocar Jesus popularizado entre várias crenças para dizer, olha, nós também temos uma que preenche esses requisitos, para não querer ser diferente dos outros. Então, é bem assim. O que acontece? No caso de Jesus, é o que você falou, é bem antes. Sim. Antes dele aparecer, foi feita uma profecia. Olha, ele vai vir. Mais de 400, onde vão variando as equações. Aí ele tem que nascer de virgem, a virgem tem que vir de Nazaré, ele tem que nascer em Belém. Tem que Isso ser muito tempo, a virgem nem existia. Mais de 1000 anos atrás. Então. Vai dizer o lugar, a maneira, quantos anos, qual a nacionalidade, o nome que ele teria. É probabilidade comparada dentro da estatística. Qual a chance? A chance, 1 em 400 milhões, no mínimo, de tudo isso acontecer. E assim, isso só para o nascimento, tá? Aí tem a questão da vida dele, com quantos anos ele batizaria, de que forma morreria, quais ossos não seriam quebrados, em que lugar seria colocado. Tudo isso predita mais de 1000 anos antes. Jesus preenche mais de 400. Aí não tem jeito, não tem jeito de como se diz, não dá nem para discutir, você vai querer... Porque assim, para nós que somos leigos, eu não estudei isso, não estudo. Você fala, eu dei uma lidinha na Bíblia, minha Bíblia está aqui, minha filha me deu, está aqui. De vez em quando eu dou uma folheada e tal, mas falar que eu sou um estudioso, não sou, assim como você também na sua casa, entendeu? É um ou outro que estuda a fundo. Você pega igual você ou igual outros que eu conheço também, que são estudiosos da Bíblia, que são cristãos, vamos dizer, não vou nem dizer verdadeiramente cristão, que são estudiosos. Né? Tem a pessoa que não é estudiosa, mas ela é cristã sincera, não tem isso, entendeu? Tá longe de ser um problema. Então por isso que eu já estou colocando assim. Uhum. Aí o que acontece? É fácil de manipular alguém que não conhece. Sim. e que é muito crente, porque todos nós somos crentes. Eu não sou, eu sou. Não, você, a partir do momento que você crê em alguma coisa, não quero saber no que você crê, você já é um crente. O pessoal usa muito a palavra, né, do crente. Vira um estereótipo, né? Muito, sabe? Então, assim, antes de existir antes deles existirem, já foi colocado que ia acontecer. Sim. E aconteceu. Sim. E preencheu ao mesmo tempo, numa tacada só, mais de 400 possibilidades ao mesmo tempo. Então fica complicado. Aí você vê que interessante. Até se você quiser colocar a primeira imagem separada para o pessoal, porque a gente agora falou de Jesus no âmbito acadêmico e histórico, fora das relações com a Bíblia, né? A palavra de Deus mesmo. E agora a gente vai entrar no porquê, então, daríamos credibilidade à Bíblia, né? Eu sempre faço o seguinte, eu entro no contexto religioso, numa conversa sobre religião, em último caso. Eu começo conversando sobre a religião primeiro no âmbito da lógica. O que eu tenho de documento, o que faz sentido, o que é coerente. Então, essa primeira imagem... Assim, antes da gente começar, eu quero mandar um abraço para minha amiga, a Fabi. Fabi é fãzona sua, é fã. Ela virou e falou assim, adoro quando aquele menino vai lá, porque ele é muito inteligente. Obrigado pelo menino. Ele leva tudo dentro do... tudo bonitinho, tudo bem feito e tal, mas tem que pesquisar e fazer as coisas, né? Mas antes eu quero mandar um oi aqui, ó. Estão mandando aqui. Deixa eu ver aqui. O Instituto Gênesis. Está aqui falando aqui, pastor, deixa eu pôr o óculos, senão não vai dar, né? Tá que nem eu, então. Pastor Kleber, que já esteve aqui com a gente, sim, né? Meu amigo. Ele está falando aqui, meu mestre, professor, júnior, cantor, músico, obra completa. Glória a Deus. E ainda é pentecostal. Aí ele está me provocando, aí é uma piada Shalom, interna. senhores. Shalom. Shalom.
Ficaram sabendo de um pastor africano que disse que Jesus voltaria ontem. Pois é, Errou, né? ele errou, ele errou. Ou então o fuso horário de lá não chegou aqui ainda, né? Pode ser que tem dessas coisas, né? Tem, acontece, é raro, mas acontece o tempo todo. É raro, mas acontece sempre, né? Eu quero mandar um oi aqui para Nadir também, a Alessandra Losker, meu amigo Marcelinho, beleza, Marcelinho? Eu quero mandar um abraço também para uma galera aqui do Zap Zap, minha amiga Maria, lá em São Paulo, está sempre vendo a gente. E, deixa eu ver, o chefe, o Paulo, meu amigo Fernando O Cipriano, Fabiano Capone, alô Capone, minhas filhas também. Legal, bacana, isso é show de bola. A Sandra, a psicóloga, um abraço. O Lucas, a Lilian, alô Lilian, como que você está? Tudo bem? Abraço para você. A gente continua aqui com esse nosso bate-papo com ele, o Júnior, esse jovem. Você falou de questão de estudar, né, e tudo. E assim, o pessoal pode achar que eu sou também assim um bitolado em Bíblia. Bitolado, mas o pessoal... Mas vem cá, deixa eu entrar vamos sair um pouquinho aqui Você trabalha? Trabalho em fábrica. Você trabalha em fábrica? Aí, gente, o menino trabalha Você trabalha em fábrica. Que legal, já trabalhei também, viu? Eu sei como é que é. Algumas vezes. Inclusive, se o pessoal da fábrica estiver assistindo aí, um abraço, Deus abençoe a todos. Aí. Legal. Então você trabalha em fábrica, você é o menino da fábrica. Ah, legal. Então você não fica 24 horas estudando essas coisas. Não. Na hora que gostaria, mas não. Na hora que dá, você estuda, você faz um... Eu sigo um planejamento até porque, desculpa, não é querendo parecer arrogante nem nada, mas como você entra nessa questão do tempo, eu tenho 3 formações acadêmicas, né? A minha primeira é publicidade e propaganda. Legal, hein? Vamos conversar mais, está precisando de um up aqui, vamos... A segunda é teologia, a terceira é licenciatura em ciências da religião. E recentemente eu concluí um curso de introdução à pós-graduação de arqueologia e interpretação bíblica. Arqueologia? Eu acho o máximo isso aí, cara. Nossa, eu gosto aquele moreiro que tem um vozeirão. Rodrigo Silva. Nossa. Nós já conversamos sobre dar um jeito de ir lá no museu fazer um programa de lá. Nossa, vamos sim, cara. Nossa, mas eu acho que... Pertinho, baratinho. Mas se eu for lá, eu acho que ele vai estar lá? Eu vou me tremer todo, velho. Não, depende do dia, né? Ultimamente ele tá ficando bastante em Israel, porque apareceram alguns achados lá que ele foi pra lá e tem coisa legal chegando por aí. Nossa, mas eu acho que se eu ficar em frente dele, eu vou começar a suar frio, vou começar... Porque eu assisto, assim, não vou falar tudo, né? Mas muita coisa dele, boa parte, o que dá para acompanhar, eu acompanho. Muito interessante. É uma referência, né? Nossa, o cara... É bom ter cristãos como ele que dialogam com as pessoas. Assim, como locutor também, que ele tem uma voz sensacional, né? Nossa, o cara é fera, Sim. Show de bola. Sim. Mas voltando aqui lá. ao nosso assunto, né? Você falou da primeira Isso, imagem. A primeira imagem. Vamos lá. Aí a gente tem, eu trabalho com essa informação na teologia. A fonte é a World History Encyclopedia, que é conceituada, né? É um portal bastante conceituado, que ele trata de documentos históricos de uma maneira geral. Então, o objetivo dele também não é, por exemplo, puxar sardinha para o lado religioso, mas ele vai trazer a informação das possíveis datações de conclusão dos escritos dos evangelhos. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso em alguns instantes, né, a questão do nascimento de Jesus, mas você tem as datas em que algumas das pessoas concluíram a obra escrita acerca dele. Você vai ter o primeiro aí, que é Marcos. Marcos, ele escreve o Evangelho de Jesus destinado aos cristãos habitando em Roma, e aí ele vai ter a conclusão de 69 a 70 depois de Cristo. Se você considerar que Jesus ele morre e ressuscita no ano 30, esse daí tem praticamente 40 anos depois da morte de Jesus, a conclusão dos escritos. Aí tem quem argumente. Mas então é muito recente. Não, mas tem quem diz assim, nossa, mas escreveu muito depois que ele morreu. É só a gente pensar Alexandre o Grande, que foi 300 anos. Aqui está 40. Aí você vai ter, por exemplo, Mateus, que escreve também o Evangelho de Jesus Cristo, destinado já para os cristãos mesmo, os judeus nativos, né? Está com aí 85 depois de Cristo. O Lucas, né, que era grego, e ele era médico e advogado, que acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Ele escreve o Evangelho, que é o mais bem detalhado, redigido e com maior quantidade de informações
A gente vai voltar nisso quando a gente falar sobre as idades de Jesus que a gente tem escrito. É Lucas quem escreve. Ele escreve ali provavelmente de Roma ou de Antioquia. E por último, João, que é o mesmo que escreve o Apocalipse. Ele escreve o Evangelho de Jesus quando ele volta da ilha de Patmos, onde ele ficou exilado. E aí no ano 100 ele escreve o Evangelho contando a história de Jesus, já tendo, por exemplo, a experiência de ter tido as visões do Apocalipse na ilha de Patmos. Veja que da morte de Jesus até o último escrito sobre a vida dele, você vai ter 70 anos de distância. E olha que interessante, esses 4 homens que escrevem... Então, mas isso é muito pouco. Não, mas fica melhor ainda. Porque, veja bem, considerando os outros que... foi 200 anos depois, 300 anos depois, Exato. 1000 anos, não tem nem... Exato. Falar que tem o osso, não tem nem a poeira tua mais. Agora, olha que interessante. Que louco. Esses 4, eles escrevem sobre a mesma pessoa. Desses 4 que escrevem, só João e Mateus caminharam e viveram com ele. E os 4 escrevendo sobre a mesma pessoa... Ô, louco, mas quantos anos eles tinham? Esses que eu escreveram. vou entrar nisso, que isso é muito interessante. O pessoal acha que apóstolo é tudo velho, né? Ué. É tudo adolescente. Eles eram adolescentes quando estavam com Jesus. A gente vai voltar nisso, é muito legal que isso. loucura, velho. Nossa, eu vou ficar 15 dias falando esse negócio aqui. É legal, cara, é legal, é legal. Peraí, mas vem cá, calma, cadê nós? Deixa eu pôr nós aqui, mas vem cá. Tudo bem, lá nos filmes, quando fala, né, são os anciões e tal, o ancião já é velho, aí é velho. Sim. Mas no caso dos apóstolos, quando fala de apóstolo, porque às vezes a gente vai na igreja, fala um apóstolo, tal, não sei o quê, é um senhor, né? Sim. É mais senhorzinho que eu ainda. Sim. É um senhor, tal, não sei o quê. Aí, quer dizer que os apóstolos de Jesus, o pessoal, a galera, a galerinha, o time de Jesus, lá, os 12 lá, não era tudo velhão, não. Porque às vezes parece os filmes lá, né? O filme, tudo os caras tudo barbudo, barba branca... Sim. E tal, não sei o quê. Quer dizer que não era, então? Não, aí isso quando a gente falar daqui a pouquinho sobre a idade de Jesus que aparece lá em Lucas, vai explicar o porquê que eles eram novos quando Jesus... Interessante. E assim, interessante que todo mundo que viveu com Jesus, viveu enquanto ele foi o grande profeta e mestre na terra, que são 3 anos e meio. Então não era uma amizade longeva, por exemplo. Eu tenho mais tempo de amizade com você do que os apóstolos tiveram com Jesus, que foi ali 3 anos e meio no máximo. Tá, mas olha que interessante, essas 4 pessoas que escrevem sobre Jesus, que são os evangelhos, somente 2 andaram com ele. As outras 2 buscaram relatos, investigaram, pesquisaram, foram até o lugar, leram documentos, ouviram os relatos de outros que andaram com ele. Tem aí, do primeiro relato, que é 70 depois de Cristo, para 100 depois de Cristo, 30 anos de distância. Eles nunca sentaram os 4 na mesa para definir o roteiro dos escritos. E você tem mais de 80% de semelhança sem eles nunca terem combinado o que escrever. É porque cada um foi para um canto, né? E cada um teve a sua perspectiva, da ótica dos acontecimentos. Teve gente que nem andou com ele. Depois do acontecido e tal, eles tiveram que vazar, porque a turma queria passar eles, perseguição, até destruir o templo no ano 70. Exatamente isso. Aí um foi para um canto, outro foi para o outro, não tinha contato. E naquela época, gente, tinha internet, essas coisas não, viu? E olha que interessante, o pessoal acusa a Bíblia de ter contradições entre os evangelhos. Um evangelista vai dizer que Jesus curou um cego entrando em Jericó. O outro evangelista diz que era 2 saindo. Mas espera aí, se você colocar 30 anos de distância entre os relatos, se apresenta isso para qualquer juiz. Se tiver algum advogado assistindo aí, pode até nos ajudar e comentar aí. Você chega para um juiz e fala, olha, há 30 anos atrás eu lembro que era um cego entrando na cidade. O outro camarada que não andou com ele fala assim, rapaz, 30 anos depois, se não me engano, era 2 cegos saindo. O cara vai dizer assim, beleza, vocês não combinaram o relato. Eu dou mais credibilidade para essa memória de vocês do que vocês traziam uma memória idêntica. Porque parece que vocês combinaram para me enganar. Então, essa aparente contradição é o que dá mais credibilidade ao relato. Porque, como eu disse, essas 4 pessoas nunca sentaram juntas e disseram, como nós vamos escrever a história? E ainda sem esse encontro, essa reunião de redação para fechar ali o livro, são mais de 80% de semelhanças nos relatos, considerando as décadas de distância entre elas e considerando que alguns nem andaram com Jesus. Caso, por exemplo, de João Marcos, né, que é o Marcos aí, e de Lucas, que era grego, inclusive. Então, considerando que isso aí, gente, não é o Júnior que está falando, não. Isso aí é baseado em estudos, baseado em muita pesquisa,
são pessoas que, igual eu falei, né, estudiosos, pessoas que não é o Zé da esquina que falou, eu acho. Aí nem existe essa palavra, né? Achar é não ter certeza de nada, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu não falo que eu acho nada. Eu digo, olha, eu entendo que... Eu penso que, ou eu entendo acredito que... Eu acredito que... Então, só para você que está assistindo aí, eu pedi para você dar um joinha para gente. Você fala outra coisa. Famoso like. Não, você o fala outra famoso, coisa. calma, vou chegar no Tinino. Aí sim. Para a galera que é do Tinino. Se inscreva no nosso canal, seja você também um habitante do nosso canal. E falar em habitante, está chegando aqui, chegou ali o GC Marques. Eu também estou por aqui, vendo o meu professor de teologia. O irmão Gessé, aluno de teologia. Que massa. Grande amigo já nosso se inscreve aí e compartilha esse vídeo, porque essa prosa... Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, aqui tem prosa, viu? Esse menino gosta de conversar. Aí entendeu? junto com você que gosta também. Aí junta com o vovô que quase não gosta também de uma prosa, mas a gente vai trazendo informações para vocês em doses homeopáticas. Calma, perfeito. A gente... Tem muita coisa legal aí. Tem muita coisa legal aí. Mas continue, por favor. Aí, pessoal, se quiser, pode consultar essa fonte da tela aí, tá? É um portal aí, World History Encyclopedia. Tá? Ele é acadêmico, não é religioso. Ele tem documentos sobre um monte de coisas aí também, tá? Quem quiser pode consultar. Pesquisa lá na aba pesquisa, coloca evangelhos, aí vai trazer toda a documentação, embasamento, foto de alguns documentos. Como eu falei, não é o Zé da esquina que contou para nós, né? E eu tive o cuidado também de não buscar propriamente fontes que são tendenciosas para defender a religião, mas como documento histórico. Tá? Porque o meu objetivo aqui é provar Jesus como pessoa histórica, não para puxar saco para minha religião, tá? Mas para que fique para as pessoas a reflexão da pessoa histórica de Jesus. Agora, olha que interessante, sobre a questão de evangelhos, a própria palavra evangelho ela é muito legal, porque evangelho é um termo grego que foi criado para o nascimento do imperador Augusto César. Evangelho do grego, no grego é euangelion. No grego é bom ou boa, né? Por exemplo, eucalipto. Eucalipto é boa sombra. Angelion vem de angelos, que é de onde vem anjo, que é mensagem. Então você vai ter, por exemplo, Evangelion, boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Quando nasce Augusto César, 63 a.C., ali em Roma, eles dizem, olha, nasceu Augusto César, filho do imperador, que vai levar o Império Romano ao seu apogeu. Aí o termo ali, nasceu, boas notícias, nasceu Augusto César. Esse termo é Evangelion, evangelho. Aí quando Marcos vai escrever o evangelho, quem quiser ler aí Marcos capítulo 1, versículo 1 também, eu vou lendo aqui com vocês. Marcos, ele não andou com Jesus, ele andou com o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, assim como Lucas. Mas ele escreve o evangelho de Jesus destinado ao povo que habitava em Roma. Então ele conversa num contexto de quem conhece cultura romana. Marcos vai dizer no capítulo 1, verso 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o que é que isso tem de importante? Como é que os romanos anunciavam o nascimento de um novo imperador? Evangelho, boas notícias, nascimento... Quer dizer que a palavra evangelho significa boas notícias. Boas notícias, boas novas. Eu é bom em grego, como eucalipto, boa sombra. Angelion, que vem de angelos, que é de onde vem anjo, é mensagem, notícia, boas novas, boa mensagem. Então os romanos anunciavam boas notícias. Nasce, por exemplo, Augusto César, filho do imperador César. Aí como é que Marcos está sendo irônico com quem está em Roma? Princípio do evangelho, boas notícias. Nasce Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Ele está do jeito que é anunciado o imperador romano, Marcos usa a mesma linguagem para anunciar Jesus Cristo. Aí o bicho pegou, né? Aí falou, mas peraí, como assim? Você vem no meu reino falar de um outro... Que história que é essa? Marcos ele vai dizer, olha que interessante. Aí ele falou, isso não vai ficar assim não, meu irmão.
Você não Muito vai interessante o termo evangelho. A partir de então começou-se a usar o termo evangelho. Evangelho. Que Boas interessante, notícias. boas notícias. Ô, gente, ó, eu tô aprendendo aqui também, seguindo aqui também, viu? É um negócio. Legal. É muito interessante e muito emocionante, né? Mas vamos continuar. Agora fica mais legal ainda, porque, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, sabia que Jesus nasceu antes de Jesus? Como assim? Peraí. O Tico e Teco. Peraí, calma, calma, vai com calma. Jesus nasceu antes de. De Jesus. Ele nasceu antes dele Jesus mesmo. nasce de 4 a 6 anos antes do nascimento dele. O Tico e Teco aqui. Gente, eu acho que. Você fez? O que você pôs no café lá? Como é que chama aquele açúcar lá? Açúcar mascavo. Então foi isso aí. Foi então. Nós estamos que mascavo hoje. Não era açúcar lascado, não? Eu tô achando que é açúcar lascado, viu? Olha que interessante. Hoje a gente tem 2025, né? Que é o ano do calendário juliano, né? Não, o calendário romano. O que acontece? No século VI depois de Cristo, um tal Dionísio lá, um historiador que calculava, né, as datas e as festividades romanas, ele percebe que houve um erro no cálculo do nascimento de Jesus. Tanto que Roma, o calendário deles, você vai ter ali o ano, não sei quem já assistiu aqui documentário sobre Roma, o próprio seriado Roma, ou filme, por exemplo, o Gladiador e esses filmes. As datas que aparecem ali, aparece, por exemplo, 30 AUC. Esse AUC é Ad Urbi Condita, que é o ano da fundação da cidade. Então, por exemplo, 30 depois do ano da fundação da cidade. Existe um calendário romano paralelo que aí tem algumas curiosidades, porque de quando Roma começou a usar esse calendário até o calendário que nós temos hoje, que precisa ser corrigido, né, segundo o calendário, tem um calendário solar e o calendário lunar. Você precisa fazer uma correção dele a cada 4 anos, né? Por isso que a cada 4 anos tem o ano bissexto, que são 366 dias, certo? Durante um certo tempo, o calendário na mão dos romanos e dos gregos, ele sofreu várias alterações. Vamos pensar, por exemplo, aqui. No princípio, houveram alguns meses, gregos e romanos, que todos tinham 25 dias, era padrão. Depois, alguns calendários, o padrão é que todos tivessem 30 dias. E olha que interessante, o ano, a partir da sistematização grega e romana, nem sempre teve 12 meses. O pessoal já parou para pensar por que dezembro, que é o mês 12, começa com o prefixo 10? Então, tem isso também. Eu já me perguntei também a respeito das semanas também, né? Janeiro, que é o primeiro mês, é homenagem a Januário. Janeiro. Januário. Por isso que em inglês é January. Aí você vai ter dezembro. Fevereiro é em homenagem a Februário, das bacanalhas. Aí você tem March, que é o terceiro mês. Aí você começa a ter April, que aí já tem a ver com o solstício. Aí você vai ter maio. Junho, por exemplo, é a deusa Juno. Aí o mês 7, que é homenagem julho, Isso, os romanos fizeram isso aí. Mas, por exemplo, o mês 7, que é o mês de julho, foi inserido para homenagear Júlio César quando Roma deixa de ser república e passa a ser império. Então o mês 7, que é o mês de julho, ele entrou ali e bagunçou tudo. Porque aí Augusto não quis ficar por menos. E fizeram um mês para homenagear Augusto depois de Júlio César. Por isso que você tem agosto, que é August em inglês. August, Aí, a partir de agosto, você tem os meses que fechavam o ano. Que aí você vai ter outubro, que é October, que vem de 8, que é octo. Aí você tem novembro, que é 9. Né? Você tem dezembro, que é 10. Perdão, esqueci do setembro. Né? Setembro, que é de 7. Outubro, que é de 8. Novembro, que é de 9, dezembro, que é de 10. Tudo fechava em dezembro. O ano, em dado momento da história, o ano teve 10 meses e ele tinha, primeiro, todos tinham 25 dias, depois todos tinham 30. Essas mudanças, com o passar dos anos, menos dias, menos mês, mais mês, Dionísio calcula no 6º século depois de Cristo e fala, temos um problema. O ano que a gente colocou como 0, que é o nascimento de Cristo, na verdade, ele nasceu de 4 a 6 anos antes, quando você for fazer o cálculo, considerando que todos vão ter a numeração de hoje. Então, na verdade, nós teríamos que estar hoje em 2029 a 2030, se considerar o ano de nascimento de Jesus. E tem um detalhe mais importante.
Nesse período, não se era considerado o numeral 0. Era contado de 1 para frente. 0 não era número, por causa da neutralidade do 0. Fibonacci, o que vai incluir o numeral 0 na matemática europeia, o famoso sistema de Fibonacci, quando ele vai lá e pega os numerais arábicos. Porque ele fala, beleza, você completa 1 quando você sai do 0 ao 1. Gente, a aula de história é um negócio fantástico, é um negócio sensacional. Nós vamos dividir esse assunto em específico. Eu acredito que teremos a parte 2, provavelmente a 3. Vamos fazer uma série, né? Não, vamos fazer. Não, vai ser. Não, estou falando sério. Porque nós já estamos aqui a. Que horas são? Deixa eu olhar aqui, quer ver? Ó? Não. 53 minutos. Nós estamos há quase 1 hora e mostramos uma foto. Nós temos umas 17 para poder. Então nós vamos fazer sério. É sério, eu estou falando sério. Nós vamos ter que fazer desse jeito. Né? Aí eu vou colocar lá, parte 1, parte 1 seria hoje. Aí parte 2, porque é muito interessante. Vocês viram que dessa vez eu estou quietinho, né? Não estou cortando ele tanto. O pessoal fala para mim, pô, mas você corta a entrevista, tá parecendo Faustão, pô. O cara tá falando, você vai lá e pá. Então, eu estou me controlando aqui. Mas nós vamos fazer dessa maneira, tá? Porque nós já estamos entrando aqui eu já estaria entrando nos instantes finais. Mas nem começamos, está no começo. Estamos entrando nos instantes iniciais. Estamos entrando nos instantes iniciais. Então, assim, espalhem esse link, tá? Para o pessoal assistir, porque realmente vai ser uma série. Pelo menos, já que nós estamos retomando o nosso de tudo um pouco, né? Nós temos aí pelo menos mais uma meia horinha para a gente trocar ideia aqui, que eu sei que não vai dar tempo. E não vai dar tempo, porque o assunto é muito, muito prazeroso e a gente aprende muito. E o objetivo aqui é realmente informar você e sua família da melhor maneira possível, com os melhores assuntos possíveis, né? Mas é muito, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Bom de trazer pessoas assim aqui é que a gente aprende também. Nós vamos aprendendo junto. Eu, você, sua família toda, minha família, minhas filhas estão vendo lá, está tudo legal, muito bacana. Então, esse lance. E depois, junto com isso aí que você está falando, ele está falando do ano. Eu entrei no assunto da semana, né? Teve que mexer aí também, né? A semana, ela, na verdade, o padrão sempre foi 7 dias, né? Só que a mudança está em relação aos nomes, né? Aí você vai ter os dias da semana são homenagem a deuses nórdicos, com exceção do fim de semana. Porque Saturday é sábado, né? O dia de Saturno. E Sunday é o dia do Sol, que é domingo, né? Agora você vai ter Monday, Tuesday, Friday, Wednesday. Domingo é o primeiro dia. Por isso que é segunda-feira. Segunda é o segundo dia. Tem gente que fala é o primeiro dia da semana. Aí você está falando no nosso português, né? Que os 5 dias da semana são deuses nórdicos, né? Você vai ter Monday, que na verdade é Moon's Day, que é dia da lua. Você vai ter Tuesday, que é o dia de... Tô falando, gente. Os próximos 15 episódios já está garantido. Aí Thursday é o dia de Thor. Wednesday, que é a quarta-feira, é o dia de Odin. Aí você tem Tuesday... E a turma... ninguém se atenta a esses detalhes, né? Porque, tipo, por que esses nomes? Por que é assim, né? E o bom é que você vai explicar pra gente. É mitologia nórdica, são homenagens. Só o fim de semana que é homenagem a deuses romanos, porque Roma pegou uma cultura também da Babilônia, que é considerar os planetas, né, quando eles começaram a estudar ali a astrologia, que diferente do que é hoje a astrologia é mais místico, né? Mas não, a astrologia astros e logos é o estudo dos astros, né? Só que como sempre teve conotação mística, aí você fez a separação recentemente, que é a astrologia, a parte mística, e astronomia, que aí nomos é regra, né? É lei. Você tem astrologia e astronomia. Essa separação é recente. A astrologia sempre foi o estudo dos astros. E aí eles adoravam os planetas, né? Por isso, por exemplo, Saturn's Day, que é Saturday, que é sábado, é dia de Saturno.
Sunday, que é dia do sol, é o domingo, né, que é o dia do sol. O que Interessante. leva a gente à questão, por exemplo, de por que 25 de dezembro? Aí tem a segunda imagem que eu trouxe, que é o Papa Júlio I. A gente estava falando da questão da idade de Jesus, né? O período de tempo que fica ali sem alguns escritos, né? Como você vai dividir em séries, a gente vai parar aqui no nascimento de Jesus, que ainda vai tomar mais uma hora nossa, mais ou menos. Aí depois a gente pega dele já... Não, nós vamos dividir sim, vamos dividir, porque eu acho que vai ficar até mais interessante para o pessoal entender e vai por série, porque se for fazer tudo... E outra, eu acho que fica muita coisa para o pessoal assistir também, né? Fica um negócio meio... Mas vamos dividir sim. Quanto mais você quiser que eu venha aqui, para mim melhor. Não, para mim também. Para mim é um prazeraço ter você aqui, a família, tudo. Sua mãe tá me devendo a visita, hein? Rapaz, ela devem visita até para mim que mora em cima. Que legal. Até eu que moro falei em cima. Para ela, eu falei, a última vez que eu estive na igreja, eu falei, pastor, você tá me devendo a visita. Ela falou, eu acho que eu tô. Eu falei, então tá ótimo. Até para mim que mora em cima, ela tá devendo a visita. Então tá bom, é assim mesmo. Mas vamos lá. O Papa Júlio I, quando ele faz essa associação ao nascimento de Jesus aí, e aí eu tenho o Natal 25 de dezembro, ele coloca como uma data oficial de celebração do nascimento, né? Embora a gente saiba que oficialmente isso foi celebrado mesmo 336 depois de Cristo, né? E por que ele faz isso? Porque nesse período, quando a igreja ela já está formada entre os romanos e os cristãos, né? A Igreja Apostólica Romana, depois de Constantino principalmente, né? Constantino ali vai estar em 312 que ele assume, Concílio de Nicéia 326, o Papa Júlio I está em 336 ali, a primeira celebração, né? E ele faz isso para associar, na verdade, outras festas pagãs que também aconteciam no dia 25 do já então instituído mês de dezembro, que é o solstício de inverno. E aí o que ele faz? Olha, como a igreja estava começando a se formatar e tinha uma mistura de pessoas de outras etnias que estavam simpatizando ao cristianismo, mas trouxeram muito da sua cultura, o que ele faz? Olha, para conciliar tudo, vamos colocar que o dia correto, ele é 25 de dezembro, fica sistematizado. Tá, mas a data certa, então, quer dizer, ficou a data certa dia 25 de dezembro, porque eles acharam que tinha que ficar e está tudo certo para poder ajeitar o lado deles. Mas a real mesmo, ninguém sabe. A gente tem assim... A data real, a data assim... O dia especificamente não, mas a gente consegue chegar num consenso entre os historiadores do Novo Testamento do mês. Tá? O mês seria dezembro. Não. A gente tem no Evangelho de Lucas, o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lá vai eu procurar. Ele vai falar sobre quando os pastores de ovelhas eles estavam no campo durante a noite, protegendo o rebanho. Tá? Isso vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Esse costume dos pastores dormirem durante a noite no campo aberto, ao relento ou sereno, como o pessoal fala, com as ovelhas, ele acontecia especificamente nas noites do mês de outubro. Tá? Então, o que nós temos de quase 100% ali, quase eureka, descobrimos. Outubro, novembro, dezembro. Então, são 3 meses aí de... Tem um gap aí de 3 meses. Tá? E essa informação ela está também no livro Tradições e Costumes dos Tempos Bíblicos de William Coleman. É um dos livros que eu ia trazer. Tá? Então, o Evangelho no próximo episódio dessa série, não perca cenas dos próximos capítulos. A gente combina qual vai ser o tema, que acho que vai ser quando Jesus... Eu acho que poderia até continuar o mesmo tema, para dar continuidade. Assim, é porque eu separei as coisas em períodos da vida de Jesus para explicar cada um. Então a gente pode pegar esses períodos e por cada episódio um período. Legal, bacana. Tá feito. Hoje a gente consegue conversar com gente inteligente. A gente fica no nascimento dele aqui hoje ainda rende bastante. Aí então a gente tem esse consenso, isso não é nem questão de religião nem de Bíblia, mas isso é um consenso até de tradição e costume judaico de como é até hoje no Oriente Médio entre os pastores de ovelhas, tá? Então a grande probabilidade, passando da casa de 90%, é o nascimento de Jesus até em mesmo outubro. Que dezembro naquela época naquela região
é muito frio, não é? Exato. Dezembro A gente tem que considerar que o contexto aqui é um contexto de deserto, né? Então, A região da Palestina, que esse nome também é bem recente, na época lá não tinha essa de Palestina não tinha nem esse nada. nome, era outro nome, né? Porque tudo era Israel, né? Aham. Palestina vem ter esse nome muito depois, quando o imperador Adriano de birra fala, os filisteus invadiram aqui na época dos reis, aqui no litoral da faixa de Gaza, então só de raiva o nome vai ser Filistina, mas era com PH, que para nós virou Palestina. Mas Aí por ficou causa dos filisteus, entendeu? interessante. Mas o- o Ucrânia não sabia. Pois é, essa questão de Israel e Palestina também dá o que falar. Tá, Mas pode ser por um causa, próximo. É por causa dos filisteus aí. Enfim, a gente tem que pensar que na época de Jesus, Israel era 83% desértico, o que sobra 17% urbanizado. Hoje, Israel é 67% desértico, aí sobra 33% urbanizado. Não cresceu tanto. Então a gente até não tem ponto de Israel crescer, né? Está cercado de países em volta, não tem ponto de crescer. Então, na verdade, estão querendo tirar pedaços de terra que ele tem até hoje. Israel, por exemplo, o Irã, por exemplo, é 10 vezes o tamanho de Israel. Irã é 10 vezes o tamanho de Israel e o pessoal achando que o Irã tem o direito em Israel tirar mais alguma coisa, né? Isso é outra discussão também. Caraca! E aí você tem essa questão, então, de um contexto de deserto aqui e hábitos de quem vive no deserto, né? Os beduínos, Tem gente que os fala nômades. assim, não, porque o deserto é quente. Onde que esse careca tá falando aí que À noite chega a não sei o menos que, 20. à noite meu irmão, é um menos negócio... 20. Passa de 40 durante o dia e abaixa mais de 20 abaixo de zero durante o a noite. negócio é bruto mesmo. Exato. Então, nós temos mais de 90% aí de probabilidade de Jesus ter nascido em outubro. Tá? Outubro, novembro, dezembro. E aí a gente entra talvez na parte mais legal pra gente, se você quiser fechar esse episódio, a gente vai ter uns minutos ainda. Tem umas coisas bem legais aqui, que já que a gente está destruindo a infância das pessoas com 25 de dezembro, Jesus então, nasceu antes dele mesmo, né? A profecia mais interessante, certamente a profecia mais interessante de todas elas é que Jesus nasceria de uma virgem. Agora, olha que legal. Essa Maria, que é uma moça ali da região de Nazaré, para você ter uma ideia, Maria, ela quando recebe a notícia de que ela daria luz ao Filho de Deus, que salvaria o mundo, ela tinha de 12 a 13 anos de idade. Capaz. As mulheres do Oriente Médio, após a primeira menstruação, já estão aptas e já se casam. Tá? Aí o relato... Isso até hoje não, né? Sim. Até hoje? Num contexto familiar, sim. Aí são questões que a ONU nem consegue entrar por meio disso aí. É porque é um negócio milenar isso aí, né? Eu já vi alguma coisa na internet, os caras velhos com criança. Inclusive, os próprios pais ainda têm aquela coisa de casamento arranjado por causa de família, negociação, mas isso terras. nos dias de hoje? Sim. Você vai ter as vias ali, por exemplo, do tráfico de mulheres ali, que aí já é uma outra questão, quando não tem consenso nem dos pais e nem da moça. Mas é interessante essa questão, porque isso é um gancho, na verdade, para a continuidade aqui. Como é que funcionava essa questão aqui? Por exemplo, vamos pegar José ali, pai físico de Jesus, esposo de Maria. É interessante como que quando o anjo ele escolhe ali, ele chega para Maria, não é ele que escolhe, é Deus, né, que escolhe. Quando o anjo chega para Maria para dar a informação, ela tem essa idade, e aí, ao mesmo tempo, ele vai lá e avisa José. Ele fala assim, José, ó, vou te dar a letra aqui, ó. A parada é a seguinte. Eu fui lá na prometida e falei para ela que ela vai dar luz. Então você não assusta. Porque quando José... Mas eu garanto que na primeira ele assustou. Ele falou, ué, mas peraí, pô, como assim? Mas olha que interessante isso. Porque eu já vi pregadores dizendo que José, ele foi covarde. Porque quando ele recebe a informação de que Maria, que estava prometida para ele, ela vai dar luz, e eles não tiveram contato sexual, ele planeja sair de fininho de madrugada e ir embora. Eu já vi falar isso mesmo. Não, esse é um relato bíblico, isso está em Mateus. Sim. Deixa eu só confirmar se é Mateus, mas que eu estou aberto aqui do lado. Isso. O que acontece? O anjo chega e fala, olha, a tua prometida vai dar luz a um menino, mas é a virtude do Espírito Santo que veio sobre ela, é o Filho de Deus, tal, não teme, não aparta dela, fica tranquilo.
Por que José, a primeira reação dele é, vou fugir, vou deixar ele embora? O pessoal pensa assim, pô, é vergonha, é desrespeito. Como é que funcionava o casamento judaico? O rapaz, seja porque ele se apaixonou, seja porque as famílias combinaram, ele chega para o pai da moça e aí ele fala, quero desposar a sua filha. E aí o pai da moça, ele coloca um valor. Por exemplo, ele fala, olha, para você tirar a minha filha de mim, que é a minha joia preciosa, exemplo, você tem que voltar daqui 1 ano e me provar que você construiu uma casa para vocês morarem e que você tem um emprego com uma renda fixa. Então, por exemplo, o que eu vou estipular para você aqui são 12 meses de salário como calção e uma escritura de que você tem uma casa própria. Isso não é botar preço na moça. Isso é chamado de uma indenização, é um penhor, chamado de dote. Dote, é. Porque o que acontece? Eu estava procurando o nome aqui na minha caixolé, é o dote. É o dote. O que o pai da moça ele pensa? Na cultura do Oriente Médio, se você tem uma filha, os filhos da sua filha não são seus netos, são netos do pai do noivo. Ah, é? É. Até hoje no Oriente Médio é assim. Urra. Então o que acontece? Quando o homem ele tem uma filha, ele já pensa, bom, a minha descendência não vai continuar com ela, porque os filhos dela são netos do pai do noivo. Do pai do noivo. Então eu preciso ser indenizado, porque ele está tirando algo precioso de mim que não garante minha continuidade. Ah. Então ele trata a sua filha como o que ele tem de mais valioso na vida. Aí ele põe o dote. Aí ele põe o dote, para garantir que pelo menos a filha estará amparada. Só que o que acontece? O rapaz chega lá, por exemplo, e fala, olha, eu vou te trazer o dote, o valor é esse daqui, e aí eu vou voltar e vou construir minha casa, tudo pra gente morar junto. Depois de 1 ano, eu venho buscar ela. Quando ele vai buscar ela depois de 1 ano, ele resgata esse valor do dote, confere se tudo que ele deixou com o pai da moça tá ali mesmo, e ali ele vai para as núpcias. Só que a partir do momento que eles dão as mãos e falam, ó, o acordo do dote está fechado, ele já é considerado casado, porque não existe noivado no Oriente Médio, não existe namoro e noivado. Eu vou ficar 1 ano sem ter contato com ela, não posso ter relação sexual nem nada, mas a partir do momento que foi colocado um valor do dote e nós demos as mãos, já é considerado casamento. Sim, esse 1 ano ele está providenciando o dote. Mas ele só pode contrair as núpcias quando ele voltar para buscar buscar ele voltar, depois de 1 ano. Entendi. Só que esse período que eles não estão juntos, mas já fecharam o acordo, já é considerado casamento. Entendi. Tanto que você vai ver que o termo que a Bíblia usa é que, tendo já desposado Maria, ou seja, ele já desposou por quê? Porque o acordo estava fechado. E certamente ele já deu as comprovações para o pai dela. Aí o que acontece? Segundo a lei de Moisés, vai dizer que se uma mulher durante esse período a gente chama de noivado, mas não é, já é um casamento pré-núpcias. Se durante esse período a mulher é pega em adultério, a pena capital é o apedrejamento. A pena capital é apedrejar até o cancelamento do CPF. Porque o YouTube barra uns termos aí, né? Ah, sim, Então o que acontece? Para poder ter a pena capital de apedrejamento em razão do adultério, o marido é quem tem o direito de apresentar a denúncia. Então olha o que José faz. Se Maria está grávida, se eu não estiver presente para apresentar a denúncia, não podem matar ela apedrejada. Exato. Então é uma maneira dele proteger ela, uma maneira dele, sabe, resguardar ela. Checkmate. É isso. Exatamente. Então a primeira reação dele foi resguardar ela. Aí para nós aqui, o cara é covardão, não sabe da história. O que seria razoável, porque fui lá, levantei o valor, fiz um acordo com o pai dela, agora ela me aparece grávida. Seria até razoável pensar nessa reação. Às vezes o cara está injuriado. Mas acontece que tudo. Mas acontece que a situação é quem foi avisar ele, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Você já pensou, cara? Você está aqui, aí uma luz entra, você escuta e fala, caramba, que esse café do Júlio, esse açúcar teu aí tá bem mais caro. Então olha que legal a questão. Primeiro que ela era uma menina de 12 a 13 anos de idade. Ela recebe essa notícia, fala, você vai dar à luz do Filho de Deus. Na mente dela, já passou tudo isso. Lógico, como é que José vai receber? E outra coisa, ela
habitava ali numa pequena aldeiazinha de Nazaré. Deixa eu ver se eu tenho a informação aqui. Nazaré era uma aldeia ali de coisa de 200 habitantes. Era Uai, a fofoca ali espalhou rapidinho. um E bairro, a é um gente vai bairro. ver em instantes o que é que isso acarretou. Porque aí Maria recebe a informação, né? Maria recebe a informação de que ela vai ficar grávida. A primeira coisa que ela pensa, como é que a minha família vai reagir aqui? Ué, O que meu pai vai pensar? Porque o que é, o texto que eu não vou diz, falar? o texto não diz quando já apareceu pro pai dela. É, Ou seja, o pai dela, a maior preocupação era do pai. Pô, já não vou ter neto. eu vou falar, Minha eu vou filha falar o parece quê? grávida. O cara vai vir aqui, vai ver que ela tá grávida, vai querer o dote de volta. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque aí, uma vez que a moça é condenada por adultério, se ela não é morta no apedrejamento, ela é repudiada. Ela não casa com mais ninguém. O destino é o quê? Ser uma solteirona, nada contra, mas digo assim, porque Não, forçaram. pelos costumes lá é Ou uma, então ela coisa vira garota de programa. da época. Porque ninguém vai querer casar mais com ela. Ela cai em desgraça e a família também. Ah, Então ela isso é tinha dois extremo. destinos: vira uma eterna solteirona, forçadamente, porque ninguém vai querer casar com alguém desonroso, ou ela vira garota de programa, porque, tipo, pra eu ter relação com alguém só se for desse jeito. Então eu vou fazer isso virar um comércio. Agora você imagina o que passa na cabeça dos pais, pensando como é que eu vou restituir o dote. E como é que ela. Como é, E a cabeça agora de uma já estou menina. pensando igual quando eu vejo os filmes. Eu falo, como é que vai sair dessa? Exatamente. Como é que ele vai sair dessa? Como é aí- que eles, né? Eles, no caso. É. Ele pensou uma saída, né? No caso. Ele pensou uma saída. Falou, bom, se eu não estiver aqui, ela vai estar protegida. Só que ela vai estar ali. E aí? Exato. Como é que foi? Conta, eu quero saber, conta. Não, e assim, Maria, por mais que eu seja evangélico, não seja católico, Maria tem uma outra abordagem na teologia católica, uma coisa que eu digo sem nenhum medo de errar e sem nenhum medo de ferir nenhum dos dois lados. Maria é, de fato, a mulher mais notável e sensacional da história da humanidade. Com certeza. Porque a vida dela, o que vira daqui para frente, ninguém aguentaria. Então Deus escolheu a pessoa que daria conta. De 12 a 13 anos de idade, essa menina com essa bucha na mão para resolver. Aí, quando ela engravida, o texto vai dizer que a primeira reação dela é ir lá contar para a prima dela, Isabel, que era de Belém. De Nazaré até Belém, são 130 quilômetros que essa menina foi a pé. Porque ela só encontraria abrigo para essa situação com Isabel, sua prima. Tanto que quando ela chega lá, Isabel também estava grávida, no caso de João Batista. E quando Maria chega na presença de Isabel, o bebê no ventre de Isabel, ele se alegra, ele fica agitado porque está diante de uma mulher grávida do Filho de Deus. E João Batista é quem depois anunciaria. Gente, cara, olha. João Batista é aquele E escolhido depois, a preparar o caminho agora para tem Jesus. uma coisa que eu já ouvi até pessoas falando, mas Maria é uma mulher igual qualquer uma, não é? Não, meu irmão. Fala uma outra que foi escolhida e que deu à luz dessa forma. Não existe. Exato. Então Maria não é uma mulher como qualquer outra mulher, não. Ela foi a maior mulher de todas. Não é mesmo, não. Claro que assim, na minha Todo o fé... meu carinho e todo o meu respeito. Sim. Você entendeu? É uma coisa assim que a gente arrepia. O que ela... Tô falando. o que ela Os próximos passa, o que 15 ela passou. episódios vai ser fantástico. Então aí a gente já tira esse mito da questão de José ser um covarde, como que se deu essa questão da concepção divinal e milagrosa de Jesus, né? Tem essa questão de Nazaré. Aí até eu coloquei a terceira imagem é para o pessoal ter a ideia do trajeto que Maria percorre para encontrar abrigo seguro numa pessoa que acreditaria no que ela estava passando. Porque Isabel também é esposa do sacerdote Zacarias, ela era estéril, essa imagem. Lá em cima, você vai ter ali no começo Esse aqui é o percurso que ela fez? Aí é de cima para baixo, tá? De Nazaré até embaixo em Belém. Cacilda, velho. 130 quilômetros. Resumo, 130 quilômetros vai dar mais ou menos, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar que daqui em Poços de Caldas é 100 quilômetros, mais 30, mais para frente. Rapaz... Você vai e volta para Cambuí, você vai para Cambuí, volta e vai de novo. Você é louco, velho. É. Pensou a pé. Porque no meio dela ali na aldeia,
ela já estava mal vista, ficou feio para a família, e aí a gente vai ver em instantes o que isso acarretou. Isso eu ia perguntar agora. Daí aconteceu o quê? Aí a gente vai ter a questão de quando Herodes, que era o rei ali de Israel naquele período, ele era um judeu, rei ali dos judeus, mas a serviço do Império Romano, porque essa região de Israel já era província romana, os romanos já administravam ela como província, então tudo ali era feito de acordo com a ordem e a orientação dos romanos. Aí Herodes, ele ouve falar, ele recebe essa profecia de que no meio dos judeus se ergueria aquele que seria o rei dos judeus. E que aquele ano teve aquela questão da estrela que apareceu para indicar o caminho. Aí Herodes fica sabendo disso. Só que ele fica aguardando quando essa profecia se cumpriria. E olha que interessante, essa parte aqui é sensacional, porque a gente conhece os 3 reis magos, né? Só que o texto de Lucas não vai dizer que eles eram 3 e nem vai dizer que eles eram reis. Ah, é? É. O texto vai falar que eles eram magos vindos do Oriente, especificamente da Pérsia, tá? Aí eu te pergunto, como é que o pessoal na Pérsia identificou a estrela que anunciaria o nascimento? Então, como é que não ó, vamos lá, não tem telefone, não tem internet, não tem nada. Como é que eles ficaram sabendo? E as distâncias eram assim, mais perto que Maria percorreu, né? Perfeito. O mais pertinho, mais ali. sussa, a pé, embaixo de sol e chuva, né? Pessoal, enquanto ele procura lá, eu quero falar para você o seguinte. Aqui nós somos uma web rádio, tá? Nós somos uma web rádio que toca música boa 24 horas por dia e temos uma programação voltada para você e toda a sua família. E tem esse nosso canal aqui que eu convido você a se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu tininho e o teu joinha e passar para frente. Já somos aí 70 mil habitantes com você, né? Você é mais um habitante do nosso canal. E eu quero desde já, começar a agradecer você por estar aí com a gente, estar divulgando o canal. Nós voltamos, ficamos um tempo aí, vamos dizer, ausente do canal, por motivos técnicos. Estamos sempre melhorando, procurando sempre melhorar, de todas as formas aqui no nosso canal, na nossa rádio, para gente levar o melhor para você em termos de qualidade. E nessa nova série nossa, que a série acabou de virar uma outra série, e estamos aqui com o Júnior, esse menino que ele trabalha na fábrica, tá? Ele trabalha na fábrica e é um menino que estuda bastante e isso é legal, é bom demais, que ensina nós, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí a gente tem os magos vindos da Pérsia, né? Esse relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Aqui minha página saiu do lugar aqui. E eu, assim, como eu não prego, eu só dou aula de estudo bíblico e tal, eu anoto na Bíblia. Você não é pastor. Eu sou presbítero. Olha como é que é as minhas anotações. Nossa. É do lado do versículo eu anoto. Deixa eu mostrar para a turma aqui. Ó, tem umas folhas soltando. Gente, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas, ó. Tem aqui, tem ali, ó, no cantinho aqui, ó. Tem tudo quanto é. Eita vida. É assim que eu vou anotando bacana, na Bíblia. Isso é legal, isso é muito. E aí eu marco as referências, o nome dos livros onde tem a informação. Mas, a minha exemplo, não tem nada. Significa que eu não estudo ela, né? Aí olha que interessante. Quando vem essa questão da profecia, vem um censo sobre Israel. E aí José, Maria e o menino Jesus descem para se refugiar no Egito, especialmente ali na região do norte, ali onde tinha Alexandria, por exemplo. E eles ficam refugiados ali por 2 anos. Aí, quando esses magos, que é os que estudavam os astros, né, e isso era um costume da Pérsia, da Babilônia, inclusive vai ter no Antigo Testamento um evento que Deus, para provar para Ezequias que Ezequias viveria mais 15 anos, Deus ele retrocede a sombra, faz o sol voltar à posição. Isso afeta nos astros, que o pessoal da Babilônia que está estudando os astros identifica, o sol teve um comportamento diferente. Alguma coisa mudou. Eles fazem os cálculos e percebem que aconteceu algo em Jerusalém. Aí eles saem da Babilônia e vão em Jerusalém conhecer e saber o que aconteceu. Por causa desse comportamento estranho do sol.
Então, os magos eram aqueles que estudavam os astros, que estudavam as poções, os remédios. Então, esses magos do Oriente, especificamente da Pérsia, identificaram uma estrela específica relacionada a uma profecia do nascimento do Messias. Messias é hebraico, é Mashiach. Mashiach é ungido, separado, consagrado. Então, eles identificaram no estudo dos astros uma estrela diferente, com um comportamento diferente, e acharam essa região. Só que olha que legal, o trajeto de quando eles identificam essa estrela até chegarem em Jerusalém, saídos da Pérsia, durou 2 anos. E o que aconteceu nesses 2 anos? José, Maria e o menino Jesus, quando ele nasce, descem para o Egito para se refugiar, porque Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então coincide. Agora olha que interessante. No nascimento de Jesus, a gente falou sobre o escândalo da gravidez de Maria, né? Sim, sim. José, ele tinha condições, e a gente no próximo episódio vai falar sobre a profissão dele, a carpintaria, e Jesus, a gente vai tratar sobre isso, que tem muita coisa também aí que é diferente. José tinha condições. Mas não é. Mas não é. Quando Jesus nasce, Maria está prestes a dar luz. Eles vão para o meio dos familiares de José. E aí eles chegam e falam, preciso de um lugar para passar a noite. Primeiro que estava tendo essa procura pelos meninos recém-nascidos em toda a região, para poder cancelar o CPF, ou nem redigir a certidão de nascimento, né, se vocês entenderem a palavra. Olha o que acontece, o texto vai dizer que eles tiveram que ir para, deixa eu ver qual que é o termo correto que usa aqui, eles tiveram que ir para a parte da casa mais humilde, porque não tinha lugar na hospedaria. O texto aqui ele vai dizer, deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem em grego é katalima, hospedaria. É o quarto de hóspedes que todo judeu tem no andar de cima. Então, não tinha lugar para eles ficarem no quarto de cima. O que aconteceu? Falaram para Maria, se você quiser um lugar para você passar a noite e ter seu filho, vai lá para a manjedoura. Aí a gente vê o presépio, né? Aquele presépio é todo errado. Aquele presépio é uma criação de São Francisco de Assis, né? Para romantizar o nascimento de Jesus. Agora, se você puder, abre a imagem 4. Essa imagem 4, isso mesmo. Aí você tem a entrada. Você pode ver que pessoas e animais entravam pela mesma porta. Isso é tranquilo, tá? Tem uma escadinha que leva para o andar de cima. Esse andar de cima é o quarto de hóspedes, ou a estalagem, a hospedaria. Certo. Ali embaixo você vai ver, onde tem o pátio, embaixo à direita, você tem ali um cercadinho com cabritinho. Interessante. Ali você tem a parte onde se alojam os animais, certo? E ali que deu certo de ficar. No fundo dessa parte, você tem a imagem 5. Vamos mudar aqui, peraí. No fundo você tem a imagem 5. Isso é a manjedoura. Rapaz. A manjedoura é um recipiente de pedra onde se colocava água para os animais beberem e comerem. É o coxo, que eles falam. Aí, olha que interessante, Jesus nasceu em cima de uma dessa. O animal que estava se alimentando na manjedoura, do outro lado do animal, a porta dos fundos do animal, estava fazendo as necessidades. Jesus nasceu aí em cima. Rapaz. Por isso que vai dizer, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus vão dizer que quando os magos vindos do Oriente, eles encontram o lugar onde Jesus nasceu, quando eles chegam, o menino está acomodado em casa. Porque, vamos lembrar novamente, ele já tinha 2 anos de idade. Ele já nasceu nessa condição de humilhação. Agora, olha que humilhação. Ô, Jaime, você está com a sua esposa grávida, você vai na casa de um parente próximo seu que mora na mesma cidade. Você fala, rapaz, o negócio está meio feio, tem esse negócio dos meninos aí que estão procurando. Ela está para dar luz, está com contração, estourou a bolsa. Deixa eu entrar num quartinho aí para ela passar a noite. Tem lá no fundo, lá. Jaime, tem, sabe a edícula no fundo da casa? Edícula. Tem a edícula que a empregada dorme, lá também tá cheio, viu? Agora do lado ali tem os paninhos. A casa dos cachorros lá, fica lá, é lá que você... Se quiser, coloca ele em cima do pote de ração lá,
Mas tá não, tudo não certo. repara no cheiro de cocô não, tá? Que tem do lado lá, qualquer coisa você tira. Você Se quiser- aproveita e dá uma limpada lá para mim. Se quiser, é ali. Então Jesus ele nasce no refeitório e no banheiro dos animaizinhos. Olha a condição de humilhação. Por que fizeram isso? Porque espalhou a notícia da gravidez de Maria sem ter um contato com José. José, desculpem o termo, mas José aqui era o corno manso mais falado da região. Se fosse Maria hoje, era a mulher adúltera. A mulher adúltera que o covarde José não quis apresentar denúncia para apedrejar ela até a morte. Então Jesus nasce nessa condição de humilhação na manjedoura. Jesus ele é colocado ali num lugar para nascer, para esconder o que acabou sendo providencial, né? Porque se a gente imaginar que os romanos estavam batendo de porta em porta na região para procurar quem tivesse crianças eles com não menos de iam 2 procurar, anos, não ia procurar no meio dos no animais. meio dos... Então, até mesmo, e aí fica uma aplicação para a nossa vida. As aparentes humilhações que nós estamos vivendo, às vezes é Deus te preservando de um mal maior. Pior que é verdade, né? Rapaz do céu. Ó, o seguinte, nós já estamos aqui há praticamente 1h30. Eu não quero estender muito esses episódios nossos, porque nós já fizemos episódios aqui de 2 horas e tralalá. E fui aconselhado a não faça mais assim e tal, justamente por causa do tempo. É a mesma coisa você pegar e assistir um filme de 2h30, gente. Eu entendi. Eu não sou tão divertido como Vingadores, por exemplo, então, que tem 3 horas. Que brincadeira, tem 3 horas. Então é o seguinte, nós vamos entrando aqui nos nossos instantes finais, né? E eu quero agradecer você que acompanhou a gente. Vai ter sim a continuidade desse assunto até o fim. Nós estamos na imagem 5, é isso? Isso. Então, faltam só 12. Dá para fazer mais 3 episódios. Dá para fazer mais uns 3 ou 4 episódios aí, entendeu? Então, a gente vai entrando então nos nossos instantes finais. Júnior, eu agradeço. Eu quero agradecer você assim, de coração mesmo. Eu que agradeço. E para mim é um prazeraço ter você aqui em casa, tomando esse café que a gente toma. Inclusive, vamos matar o café. Vamos terminar o café. Terminar o café. E com o açúcar mascavo. Açúcar lascado. Açúcar lascado, certo? Então, assim, você que está acompanhando a gente, você que divulga isso, porque o assunto é muito interessante, o assunto é muito legal e faz um bem danado a gente saber, né? Você sabendo das coisas. Tem outros assuntos que eu vou trazer aqui, já está tudo, como se diz, está tudo combinado, né? Então, ô Júnior, eu quero que você deixe o seu convite aí para a turma, para o próximo episódio, por gentileza. Sim. A gente tem muito que falar de Jesus ainda, nós vamos falar... se tem. Nós ainda temos que falar sobre várias questões, como, por exemplo, por que não temos informações da infância como um todo, e só uma data? Por que 12 anos? Por que batismo somente aos 30? Essas datas elas têm uma função muito específica. Como é que Jesus ele acaba, num dado momento, assumindo o seu ministério? O céu abriu quando ele batizou? Por que ele chamava as pessoas para seguir ele? As pessoas iam seguir ele, largavam tudo para seguir Jesus. O que ele tinha de diferente que fazia as pessoas largarem tudo? Aí depois vamos entrar na questão da perseguição, o sofrimento, a morte, a ressurreição. Então assista os próximos episódios. Você não me autorizou, mas eu vou aproveitar para fazer um jabá. Claro. Quem quiser, eu tenho um canal que chama-se Metanoia, e aí eu acrescentei um maisinho na frente dele, Metanoia, e tem um sinal de mais, né? O Metanoia Plus. Metanoia Plus. Que aí a gente Ultra Mega Power. A gente fala sobre esses assuntos, né? A gente traz muito de Bíblia, só que com um contexto histórico, com livros também extra-religiosos, porque a Bíblia ela é comprovada por várias ciências acadêmicas saindo do campo da religião. A gente tenta trazer tudo bem fundamentado e bem embasado. A gente faz análise de filmes, a gente conta ali. Recentemente eu fiz um vídeo explicando, por exemplo, a Bíblia não fala de Era do Gelo? Fala, e fala dessa forma, e aí eu mostro lá, explico certinho. A Bíblia fala de dinossauros? Fala, a gente mostra lá. Interessante. Vamos mostrar e falar aqui também. Dá o convite lá pro meu canal também, minhas redes sociais, né? O Instagram e o TikTok, tô lá também, como Metanoia.
Pode ver Juninho. Metanoia. Tem Juninho Metanoia no TikTok, Metanoia no Instagram e por aí vai. E tem aqui na Alternativa 2 também. Isso aí. Gente, pode fazer teu jabá, viu? Não, claro, vamos fazer, já estamos fazendo. Gente, obrigado você que ficou com a gente até agora. Beijo no seu coração. E é isso, nós estamos aqui, Alternativa 2. Se você quiser acessar, é fácil, é www.alternativa2.com.br. Entra no nosso site, lá já tem o link para você ir para as redes sociais nossas. E não perca as cenas dos próximos capítulos. Um abraço, tchau, tchau.